Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, por esse privilégio de poder mais uma vez posicionar-me aqui à frente deste instrumento para compartilhar convosco de mais um vídeo mensagem. Louvo a Deus por esse dia, por essa tarde, pela vida, pela saúde, pelo pão, pelo beber, pelo vestir, pela segurança, pela minha filha, por tudo quanto Deus tem sido na nossa vida, tem sido para nós. Louvo e exalto a esse Deus soberano, poderoso, a quem pertence a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Querido, nessa oportunidade eu quero vos convidar a ler comigo um verso na palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 16, no verso 10. Salmo de número 16, verso de número 10, que nos diz assim: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Repetindo, Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, versículo 29 e o versículo de número 30, que nos diz assim: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ainda o capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versículo 28. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo 10, versículo de número 28, que nos diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Repetindo, e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém. Glória a Deus. Esses versículos para a nossa meditação. Glória a Deus. Eu quero dar um tema a esta mensagem. E o tema que eu quero dar nesta oportunidade é o seguinte tema: alma e corpo não são a mesma coisa. Repetindo, alma e corpo não são a mesma coisa.
Glória a Deus. Eu tenho me preocupado e nesses dias eu tenho me preocupado mais e mais com a exploração do corpo dentro das igrejas evangélicas. No mundo, nós já não falamos nada, porque o mundo é do mundo e faz as coisas que são do mundo. Mas quando esse mundo entra na igreja e compromete a igreja, aí já é de nos preocupar. E eu tenho me preocupado com o que temos visto dentro das igrejas evangélicas no que diz respeito à exploração sexual do corpo. O corpo ele tem se tornado um objeto sexual, aonde a sua exploração vai desde a prática do sexo à exposição do corpo nu ou seminu, através das roupas indecentes, indecorosas, com que muitos evangélicos têm se portado dentro da igreja nos dias atuais. E isso é de preocupar qualquer cristão sadio, qualquer cristão genuíno, que vive à luz da bendita palavra de Deus. E eu confesso que eu tenho me preocupado, porque se entende hoje no meio evangélico que o corpo tem vida própria e a alma tem vida própria. Ou seja, alma e corpo, espírito e corpo têm funções diferentes no ser humano. Ou seja, aquilo que o corpo faz não diz respeito à alma. E aquilo que a alma faz não diz respeito ao corpo. Mas ambos têm ações diferenciadas no ser humano. De tal forma, de tal maneira, que aqueles que pensam dessa forma dizem o seguinte, que a alma ela está entregue a Deus, mas o corpo é dele, é dela, para fazerem e agirem da maneira como bem lhe entenderem. E pensando assim, dessa maneira, é que nós vemos os crentes totalmente descaracterizados da verdadeira fisionomia de um verdadeiro crente, do verdadeiro parecer de um verdadeiro crente, da verdadeira aparência que um verdadeiro crente tem que apresentar ao mundo exterior. Porque se pensa dessa maneira, dessa forma, e julgam que a alma
ela está entregue a Deus. E isso é um erro perigosíssimo que se vivencia hoje no meio cristão, no meio evangélico. Mas nós sabemos que, à luz da palavra de Deus, há uma grande diferença de um para com o outro. No que tange respeito aos deveres, aos compromissos, de um para com o outro, de um relacionado ao outro. Não há duas vontades no ser humano. Não há uma vontade do corpo e não há uma vontade da alma. De forma alguma. A vontade é a mesma, e esta da alma. Já falamos aqui de uma outra oportunidade sobre esse assunto, tentando esclarecer que quando se fala do pecado da alma, não pode omitir o corpo. E quando se fala do pecado visto no corpo, não se pode omitir a alma. Porque estão interligados nas responsabilidades diante do mundo exterior, diante do mundo físico, diante do mundo visível, diante do mundo externo, estão interligados um ao outro. Mas, lamentavelmente, há um engano diabólico, satânico, demoníaco, no que tange respeito à alma e corpo, a espírito e corpo. Sabemos que o homem, que o ser humano, ele é um ser tricotônico, e não dicotômico, como querem alguns entendidos. Mas entre o que os entendidos diz e o que a Bíblia diz, nós ficamos com a Bíblia, com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o ser humano, ele é um ser tricotômico, ele é um ser que se subdivide em três partes, sendo que material e espiritual. A parte material diz respeito ao corpo, a parte espiritual diz respeito à alma e espírito, o espírito e alma, que estão interligados um ao outro, de maneira que são inseparáveis. De modo que até às vezes confunde-se quando se fala de espírito e quando se fala de alma. Mas são as substâncias espirituais que há dentro do corpo do ser humano. E o corpo que essa substância espiritual precisa para exteriorizar, para externar, expressar ao mundo físico, ao mundo exterior, as suas ações, as suas vontades e o seu querer. Então o ser humano, ele é um ser tricotômico. Ele subdivide-se em três partes. E o corpo é o que envolve a parte espiritual, o que envolve a alma. É o chamado de involucro. Aquilo que envolve é a roupagem da alma. O corpo é a roupa da alma. O corpo sem a alma, ele morre. Ele fica inerte, sem ação, sem expressão, sem movimento. A alma sem o corpo, ela continua em perfeito estado de evidência, de existência. A alma subsiste fora do corpo. A alma pode continuar a existir fora do corpo. O corpo é apenas para a alma expressar as suas ações, externar a sua vontade e seu desejo. Então, alma e corpo são duas coisas diferentes, porém que estão interligadas nas ações de um para com o outro. De maneira que
O corpo não subsiste sem a alma, mas a alma subsiste sem o corpo. Então aquilo que se faz e se mostra no corpo é a vontade da alma, é o querer da alma, é a expressão da alma. O corpo, como nós sabemos, ele veio da terra, ele veio do barro. Deus assim o fez, o criou. Mas a alma não. A alma foi dada por Deus. Então o homem tornou-se alma vivente. Ou seja, aquele corpo tornou-se uma alma vivente. Ele passou a viver pela existência da alma e do espírito dentro dele, que é a essência de Deus, que é a substância espiritual do homem, que lhe dá e lhe proporciona vida, dá vida ao corpo, de maneira que esse se pôs de pé e se expressa através das suas diferentes ações para o mundo exterior. Mas enganosamente, lamentavelmente, há muitos crentes na igreja que eles pensam que têm direito sobre o seu corpo, que eles pensam que eles podem fazer do corpo no corpo o que eles bem quiserem, o que eles bem entenderem fazer, desde que a alma esteja entregue a Deus. Eu sou crente, eu entreguei minha alma para Deus. Deus só quer a minha alma, mas o meu corpo é meu. O corpo eu faço o que quero, eu faço dele o que eu quero, o que bem entenderem fazer. Está enganado. Isso é um engano do diabo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 20, que devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus e que não somos de nós mesmos. O corpo pertence a Deus. O espírito pertence a Deus. São duas coisas diferentes, porém pertencem a Deus. A palavra de Deus diz lá no Eclesiastes 12 que o espírito volta a Deus que o deu, mas o corpo volta ao pó de onde foi tomado. O espírito pertence a Deus. Deus dará diretrizes a esse espírito, a essa alma, em conformidade com a sua justiça. Justiça essa baseada na escolha que o homem e que a mulher faz aqui nessa vida. Se optar por viver uma vida devassa, uma vida no pecado, na vaidade, no mundanismo, sem Deus, a escolha que se faz aqui, hoje, é a que resultará e refletirá no futuro, na vida após morte. Deus dará destino à alma do ser humano, porém, volta para ele, que é justo, que é injusto. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, quando o homem morre, a mulher morre, independentemente do seu credo religioso, da fé praticada, volta-se para Deus. E Deus dará o destino conforme a escolha de vida que escolheu viver, quando em vida. Se de justiça, irá para a justiça. Se de injustiça, sofrerá no corpo e na alma a injustiça. Mas volta para Deus. Mas o corpo volta ao pó de onde foi tomado. É lamentável o que nós estamos vendo nesses últimos dias, e sempre numa escala crescente, sempre no ver de um aumento totalmente catastrófico, envolvendo a igreja de uma maneira
a descaracterizar a igreja de sua verdadeira personalidade, de sua verdadeira característica que a identifica como a igreja de Jesus, do grande rei, como a noiva. Lamentavelmente, a igreja está descaracterizada no seu verdadeiro parecer, que a identifica para o mundo como a noiva. Uma noiva santa, pura, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Pelo envolvimento mundano em alguns corpos que julga serem dono dele, ter o direito sobre o corpo e poder fazer sobre ele e nele aquilo o que bem achar que lhe convém. Mas não é verdade, querido. Há um engano diabólico nesse pensamento. O corpo pertence a Deus. O espírito, alma pertence a Deus. Somos apenas mordomos. E todo mordomo, ele não tem vontade própria. O mordomo, ele faz tudo conforme o seu senhor o diretriza para fazer. O mordomo não faz o que ele quer. O mordomo, ele não põe a roupa do seu senhor que ele acha melhor. O mordomo não faz a comida do seu senhor como ele pensa que o seu senhor gosta. Não. É o seu senhor que lhe dá as ordens de tudo que ele gosta, de tudo que ele necessita, de tudo que ele precisa. Então, em cima daquilo que o seu senhor lhe diretriza, é que o mordomo vai servi-lo. Assim somos nós. O corpo não nos pertence. O corpo não é nosso. Ele pertence a Deus. Ele foi feito para o louvor e engrandecimento da glória desse Deus, através das expressões, das atitudes da alma. Mas ele não nos pertence. Então somos mordomos. E tudo quanto nós fizermos a esse corpo, tem que ser de acordo com o que o nosso Senhor, o Senhor desse corpo, estabelece, diretriza para nós. E a vontade de Deus é de um corpo santo, de um corpo sem mácula, de um corpo purificado, santificado, a origem natural, como aquele que o criou, a imagem e a semelhança desse Deus. Mas, lamentavelmente, o corpo hoje ele tem sido entregue à vaidade, à prostituição, ao adultério, à fornicação. Estou falando isso dentro da igreja. Estou falando isso no meio evangélico. Não estou me referindo lá fora no mundo. Não. Isso aí para eles lá é normal. Mas o que me entristece é que dentro da igreja isso está sendo também aceito como uma prática, uma atitude normal que ninguém se combate mais. E se alguém levantar a combater, depois ele é atacado, ele é agredido de sobre o altar. Porque aquilo que ele pregou, que ele falou, tem um dia certo, tem o povo certo, tem a pessoa certa para falar. Porque, na verdade, aqueles que deviam falar não têm coragem. Porque lhe falta moral, muitas das vezes familiar. Pelos seus familiares está envolvido nesse mundanismo, nesse descaracterismo de personalidade, de identidade como o povo de Deus. Ou então para proteger o amigo, para proteger a família. Então se ataca aqueles que, em defesa do Evangelho, ataca essas práticas, ataca essa entrega.
pecaminosa do corpo, às vaidades, ao mundanismo, de maneira que a igreja ela tem perdido a sua verdadeira característica de igreja de Deus. A personalidade, a identidade vista hoje é de uma igreja mundana, entregue aos prazeres mundanos, entregue às vaidades. E isso é visto no corpo dos crentes, das crentes, de maneira nítida, transparente, que não se precisa mais de revelação nem de profecia, como antes, que quando os crentes pecavam, era escondido, mas hoje perderam o temor para pecar, que não só peca, como também expõe o seu pecado, a sua vida de pecado, nas redes sociais. Se você for ver no Face, tem crente somente de calcinha e de sutiã. Há crente somente com suas roupas íntimas nas redes sociais. Perderam o temor, perderam a vergonha. É o corpo sendo sexualmente explorado para o pecado. Porque ele tornou um objeto de sexualidade, de desejo, de cobiça, aonde se expõe ao nudismo através das roupas indecorosas, indecentes, que para muitos nada é. E disso muitos crentes, pastores, se agradam, porque não combate, finge que não vê, finge que não está vendo. Ele vê mais o irmão que está vendo do que aquilo que o irmão está vendo. Ataca mais ao irmão que está vendo aquilo do que aquilo que o irmão está vendo. Quando deveria atacar aquilo que o irmão está vendo e não o que o irmão está vendo. Mas é porque eles gostam, eles têm prazer também nisso, em ver. Mas lamentavelmente, a exploração sexual do corpo tem sido lamentável dentro das nossas igrejas. Vamos para cultuar, mas ficamos em situação totalmente constrangedora por aquilo que vemos, por aquilo que nós enxergamos. Não porque vamos para ver, mas porque está lá, e se está lá nós vemos. Porque não somos cegos, não somos hipócritas de dizer que não estamos vendo. É lamentável. É a exploração do corpo, irmão, para o sexualismo, para a cobiça, para o desejo. As mulheres, os homens, crentes, querem se sentir desejadas, desejados, cobiçados, cobiçadas, atraídos, atraídas, atraentes. Querem se sentir sob os olhares dos homens, das mulheres, para se sentirem prazerosos, prazerosas. E nisso, levando os homens e as mulheres ao pecado. Quando não é por comissão, é por desejo, é por cobiçar. E isso não é atacado, isso não é combatido. É o corpo sendo exposto ao nudismo e ao seminudismo. Mas irmãos, irmãs, amigos, saiba de uma coisa: o corpo pertence a Deus. Não somos nada além de mordomos. E o cuidado do mordomo, como disse, é sobre o script que o seu Senhor o determina. Não posso pôr no meu corpo, não posso ir aonde o meu Senhor não se agrada. Mas lamentavelmente, irmão, há esse entendimento errado. E há muitos crentes que não gostam quando estamos pregando, falando do corpo, das vaidades
realidades que a gente vê no corpo, do desnaturalismo dos corpos hoje, dos corpos, dos crentes, das crentes. Há um desnaturalismo. O que há hoje do corpo dos crentes não é mais natural, é tudo desnatural. Não é mais original. É tudo artificial. Cor do cabelo artificial, semblante artificial, cores dos olhos artificial, cor da boca artificial, corpo artificial. Hoje é tudo artificial. Estamos vivendo no artificialismo do corpo dentro das nossas igrejas. É os crentes perdendo a verdadeira característica. E quando se fala nisso, muitos não se agradam. Mas é impossível, irmão. Não pode um pastor, verdadeiramente um pastor, um pregador, pregar sobre o corpo e não falar da alma. Falar da alma e não falar do corpo. Não pode falar de um omitindo o outro. Porque o corpo, como disse, ele expressa as atitudes e as ações da alma. O corpo não tem vontade própria, irmão. O corpo, ele não tem vontade própria. A vontade do corpo é a da alma. Lembre-se disso. Falar da libertação da alma, falar da salvação da alma, que é o que Jesus veio salvar. Jesus veio salvar a alma. Por que a alma? Porque, obviamente, salvando a alma, salva o corpo. O que precisa ser alcançado no ser humano é a sua alma. Alcançando a alma, alcança o corpo. Alcançando o espírito, alcança o corpo. O objetivo da igreja, como a pregadora do evangelho do reino, é atingir a alma do ser humano, que é onde está a sede das emoções, dos desejos, da vontade, das aptidões. Alcançando a alma, alcança o corpo. E eu vejo que a alma foi alcançada pelo corpo, por aquilo que se apresenta no corpo. Uma alma liberta, o corpo é liberto. Uma alma salva, o corpo é salvo. Porque o corpo não tem vontade própria. Ele externa para o mundo físico a vontade da alma, para que as pessoas vejam, para que as pessoas sintam verdadeiramente a libertação daquele homem e daquela mulher. Se o corpo está entregue ao mundanismo, à vaidade, de maneira que não se diferencia daqueles que não são crentes, a alma não foi liberta. A alma não foi liberta, irmão. Não. De maneira nenhuma. O corpo reflete a alma. E nós lemos aqui um versículo aonde fala da alma sendo lançada no inferno. Veja que coisa. A alma sendo lançada no inferno. No salmo que nós lemos, no Salmo 16, no verso 10, o salmista, ele diz que por ele pôr continuamente o Senhor diante dele,
o Senhor não deixará a sua alma no inferno. Não permitirá que a sua alma vá para o inferno. Há aqueles que, até pastores, que diz que o inferno está vazio. O que não é verdade. O que está vazio é o lago de fogo. O lago de fogo está vazio. Vai ser inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta. Serão os dois a inaugurar o lago de fogo. E depois o diabo será lançado lá, formando então a trindade satânica. Mas o lago de fogo é que está vazio. O inferno, ou Hades, no grego, ou Geena, no grego, ou Geinom, no hebraico, ou Sheol, no hebraico, esses 4 nomes designam o mesmo lugar, que é o inferno. Por que o inferno? Porque o inferno quer dizer lugar de suplício destinado às almas dos perdidos. Isso quer dizer a palavra inferno. Lugar de suplício destinado às almas dos perdidos, dos não salvos. O lago de fogo, que também é um inferno, pois lá também será lugar de suplício eternamente. Aonde o inferno, o Hades, o Sheol, o Geena, o Geinom, será lançado dentro do lago de fogo. O inferno, o Hades, dará aos seus mortos que nele lá estão hoje. E depois que ele der todos os mortos que lá estão para serem julgados, ele mesmo, o próprio inferno, Hades, Geinom, Sheol, Geena, será lançado dentro do lago de fogo. Mas o inferno não está vazio. Não. Os que morreram, os que morrem sem Jesus, vão para o inferno. A antecâmara, um lugar onde fica aguardando, em sofrimento, o dia do julgamento. Viu? E o salmista aqui ele diz que Deus não deixará a sua alma no inferno, porque ele tem Deus continuamente diante dele, na sua vida. Lá em Mateus 5, nós já vemos Jesus falar sobre o corpo ser lançado no inferno. Até parece que são duas coisas diferentes. Mas não. O que Jesus está dizendo aqui em Mateus, sobre se o teu olho te escandaliza, o teu olho direito, ou a tua mão direita te escandaliza, é uma metáfora. Que na realidade o olho e o corpo não têm vontade própria, mas sim a alma. Então o mal está na alma. Mas Jesus usa essa metáfora dizendo que se o teu olho direito te escandalizar, a tua mão direita arranca, joga fora. Porque te é melhor entrar na vida, no céu, sem um olho, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno por causa desse mal que tu tem no olho ou desse mal que tu tem na mão. Porque o problema que tu tem no olho que te faz pecar, ele contamina todo o corpo,
fazendo com que todo o teu corpo, fermentado pelo mal do teu olho, pelo mal da tua mão, seja contaminado, sendo então lançado todo o corpo no inferno. Mas logicamente, quando fala que o corpo, está falando a alma. A alma. A alma unida ao espírito no corpo sofrerá eternamente no inferno. Então Jesus dá essa metáfora, dizendo: se o teu olho direito te causa escândalo, arranca ele. Tira de ti esse escândalo do olho, da mão, joga para longe de ti. Fica cego, fica aleijado de uma mão. Porque é melhor entrar no céu cego e sem uma das mãos, do que tendo os dois olhos, as duas mãos, e por causa desse mal ser lançado no inferno. Até parece que são duas coisas que sofrerão diferentemente. Ou seja, a alma será salva, mas o corpo irá para o inferno. Não. Ou o corpo será salvo e a alma... Não. Aquilo que mostramos no corpo é a atitude da nossa alma. O corpo expressando a atitude, a vontade da nossa alma. Se o olho vai mal, é a alma que vai mal. Se a mão não consegue ver nada alheio que pega, usa a mão para o mal, é a alma. O mal está na alma. Converte essa mão, converte esse olho. E aí é como que você arrancou, literalmente. Mas não é isso que Jesus está mandando fazer. É uma metáfora. Converte o teu olho, converte a tua mão. Alma lançada no inferno. Corpo lançado no inferno. E por último, Mateus 10, 28, nós vemos Jesus falando da alma e o corpo sendo lançada no inferno. Salmo 16, 10 fala da alma no inferno. No caso do injusto, do pecador. Mas o justo, como disse o salmista, Deus não deixará a sua alma no inferno. Em Mateus 5, 29 e 30, é Jesus falando da alma ser lançada no inferno, do corpo ser lançado no inferno. E Mateus 10, 28 fala da alma e o corpo sendo lançado no inferno. Onde Jesus diz: para não temermos ao homem, que pode matar o corpo, mas não tem poder para matar a alma. O homem, ele pode até matar o corpo, fazer um mal ao corpo que acaba ocasionando a morte desse corpo. Nosso corpo, ele é constituído por células vivas. Ele é constituído por células que são nutridas pelos alimentos que nos alimentamos, para mantê-lo saudável, para a habitação da alma. Se o corpo sofre qualquer dano que venha matar essas células, ocasionando a morte do corpo, a alma sai dele. A alma sai do corpo. Mas Jesus diz: não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma, que é Deus.
Só Deus tem o poder de lançar a alma no inferno para ali perecer. E perecer não fala de extinção, mas fala de sofrimento eterno. Porque a alma não morre. Ela é a parte imortal no homem. É a essência de Deus, do Deus imortal que Ele pôs no homem. O homem, ele é um ser imortal. Ele vive eternamente. Porque Deus colocou a eternidade no homem, na mulher. O corpo sim volta ao pó. Se deteriora. Decompõe. Mas a alma não. Mas o sofrimento será no corpo. E esse com a alma munida ao espírito no inferno, no lago de fogo, eternamente. Corpo é uma coisa, alma é outra. Porém, estão interrelacionados um no outro. Sendo que o corpo precisa da alma e a alma precisa do corpo para expressar sua vontade, sua ação. O corpo precisa da alma para estar vivo. Sem a alma o corpo morre, fica inerte, apodrece. Então, amados, não se engane. Não pense que o corpo é uma coisa e a alma é outra. Não pense que você pode entregar a sua alma para Jesus e o corpo ser seu para você fazer dele e nele o que você tem feito, contrariando totalmente a vontade de Deus para com o teu corpo, que é de que você o conserve em santidade, na naturalidade de como Deus o fez, o criou, para a habitação de Deus em espírito. Não pense que o corpo te pertence. Não pense que você, com esse desejo mundano, vaidoso, que se vê no teu corpo, que te descaracteriza daquilo que tu realmente é, que faz tu ser uma pessoa que tu não é, que não é tu. Tu fazendo isso, não pensas que o corpo te pertence, que ele é teu. Não é não. O corpo pertence a Deus, é do Senhor. E a palavra de Deus é clara, irmão. Aquele que destruir o corpo, Deus o destruirá. A alma do homem e da mulher entregue à vaidade, entregue ao mundanismo, à carnalidade, à sensualidade, e explora seu corpo para isso, o expondo como objeto de prazer e de sensualismo, de vaidade, de carnalidade, Deus te destruirá. Ou seja, Deus destruirá a tua alma, lançando-a no inferno para sofrer eternamente. Aquele que destruiu o corpo, que é o templo do Espírito de Deus, 1 Coríntios 3,16 a seguir, Deus o destruirá. A alma peca, o espírito peca, o corpo peca. Por isso que o ser humano ele precisa ser santificado no espírito, na alma e no corpo. Por isso que Paulo, escrevendo
aos Tessalonicenses, no capítulo 5 da primeira carta, no versículo 23, ele escreve e diz: e o mesmo Deus de paz, é Deus, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensivelmente para o dia do Senhor. Espírito Santo, corpo, alma santa, corpo santo, tricotomia santa. Porque a alma, as suas ações, corrompe o corpo, contamina o corpo, de maneira que o corpo não pode ser agradável aos olhos de Deus. Não pode. Então a alma, ela pode fazer com que o corpo seja destruído pelas suas ações de rebeldia, de desobediência contra Deus. Aí ela põe no corpo, que é para ser santificado para Deus, aquilo que contraria a vontade de Deus na sua palavra. Aí Deus vai destruir essa alma, essa pessoa. Queridos, a coisa é muito séria. Não se engane. Não pense você que esses cabelos pintados, essa boca, esse olho, esse sobrancelha, esse cílio, esses seios de fora, essas vontades de andar seminua, de andar seminu, de mostrar o corpo. Não pense que isso aí é uma ação do corpo, que não é, é da alma. É de uma alma que não está liberta. É de uma alma que não foi salva ainda por Jesus, que ainda está presa nos prazeres carnais dos teus sentidos, dos teus pensamentos. Não se engane, irmão. Não se engane, irmã. Não pense que o corpo tem vontade própria para fazer as coisas. Que você julga que a sua alma pertence a Deus. Eu entreguei minha alma para Deus, mas o corpo você não entregou. Não, não pense isso. Você não entregou é a alma. Por isso que o corpo está entregue ao mundanismo. Que em nada você difere daqueles que não são crentes. Tudo que eles têm no corpo, você tem no seu. E você se diz crente, salvo, mas não é. O corpo retrata o que é a alma. O corpo reluz a alma. A alma. Não se engane, irmão. Não se engane. Jesus disse que se o teu olho está em treva, todo o corpo está tenebroso. Por quê? Porque os olhos é a luz, é a janela da alma. Diz que os olhos é a janela da alma. É a luz da alma. É por onde a alma vê tudo. É por onde a alma vê tudo. E traz para o corpo, bem ou mal. Não se engane, irmão. Não pense que se pode falar da alma sem falar do corpo. Não pense que pode falar do corpo sem falar da alma. Não. As duas coisas estão unidas, estão associadas. Corpo e alma, espírito e alma e corpo. Não se pode falar do espírito, alma e corpo sem falar no corpo. Não se pode falar do corpo sem não falar no espírito e na alma. Não pode.
Então muitos crentes não gostam. Então falar na salvação da alma, e não falar na mudança do corpo, e não falar que o crente ele muda no corpo, aí se vê que a alma foi salva, a alma foi liberta. Não pode, irmão. Não pode omitir. Isso é ser muito covarde. Você bater ali que a alma tem que ser salva, tem a dó da tua alma, e você não falar no corpo. Medo, covardia, porque está comprometido com o mundanismo. Mas a palavra de Deus é clara, irmão. A palavra de Deus é clara. Se o teu olho direito, se a tua mão direita te escandaliza, te faz pecar, arranca. Porque se assim for, todo o teu corpo estará em pecado. Uma pitada de fermento leveda toda a massa. Um olho maligno, uma mão maligna, torna todo o corpo maligno. De maneira que todo o corpo será lançado no inferno. Ou seja, a alma no corpo será lançada no inferno. Mas se você arrancar esse mal que você tem no olho, essa fraqueza no olho, esse mal na mão, essa fraqueza na mão, você arrancar, aí você entra no céu cego. Isso é uma metáfora. Isso é uma simbologia. Para mostrar que aquilo que está nos atrapalhando, ou que vai nos atrapalhar ir para o céu, nós temos que deixar. Mesmo que doa. Mesmo que vai doer muito na nossa carne, desprendermos daquilo que nós mais gostamos, para termos o gozo do céu. Arrancar um olho não é fácil, arrancar uma mão não é fácil. É tirar um membro do corpo. Mas se for preciso para salvar o corpo, tem que ser feito, mesmo com dor. Tiver que desprender das vaidades, do mundanismo, daquilo que o mundo diz que se você colocar no seu corpo, você vai estar agradável ao mundo. É preciso para salvar o corpo. Mas se você destruir o teu corpo, Deus vai te destruir. Tenha certeza disso, irmão. Não se engane. Não se deixe enganar, irmão. Se você destruir esse corpo com as ações de uma alma pecaminosa, entregue a vaidade ao mundanismo, destruindo o corpo, Deus te destruirá. Não se engane, não brinque com Deus. Não pense que Deus vai ter dó, que Ele vai dar um jeitinho e vai fazer vista grossa e vai dar uma segunda chance para você, que isso não é verdade, irmão. Deus não muda, Ele é justo. Aquilo que está na palavra dele, Ele vai cumprir. Sem piedade, irmão. Tenha dó da tua alma. Salve a tua alma em Jesus. Mostra essa salvação no corpo, num corpo natural, num corpo original, num corpo à imagem daquele que o criou, sem essas vaidades, esse mundanismo, sem essa sexualidade, sem esse desejo de mostrar a vergonha, de seduzir através do corpo as pessoas para te desejar, para te cobiçar. Você está destruindo o teu corpo. Deus vai te destruir. Tenha misericórdia de você, irmã. Irmão, salva a tua alma, salva o teu corpo. Queridos, eu sei que não é fácil. Uma mensagem como essa não é para agradar.
Não é para massagear o pecado, o ego, não. O corpo não te pertence, ele não é teu. Viu? Se tu traz a aparência mundana no teu corpo, como aqueles que não são crentes traz, é a tua alma que está envenenada. É a tua alma que está em fel de amargura. Ela não foi liberta. Ela não foi salva por Jesus. Você está vivendo enganado, enganada dentro da igreja. Considerando uma coisa o corpo e outra a alma. Considerando que tu lá na igreja louva a Deus com a alma, mas o corpo tu louva o mundo. Trazendo as coisas do mundo no teu corpo. E que Deus quer assim, não. Não. 1 Coríntios 6:20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Sabei que não sois de vós mesmo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O teu corpo é de Deus. A tua alma e espírito é de Deus. Você tem que usar o corpo para glorificar a Deus. Você tem que usar a alma para glorificar a Deus através do teu corpo. E não expor o corpo a esse sensualismo, a esse nudismo, a essa falta de vergonha que estamos vivendo hoje na sociedade e dentro das nossas igrejas. Não, irmão. Deus pedirá conta, tenha certeza disso. Viu? Deus pedirá conta. Viu? O Senhor não deixará minha alma no inferno, porque eu tenho posto continuamente diante de mim. Viu? Se algum membro do teu corpo te escandaliza, causa escândalo, arranca, lança fora. É melhor entrar aleijado no céu do que com um corpo perfeito ser lançado no inferno. Tema a Deus, que tem o poder de fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Tema esse Deus. Zela pela tua alma, zela pelo teu corpo, irmão, irmã. Para que assim Deus possa te dar vitória. Porque pelo contrário, irmão, tu ficarás no arrebatamento. Não subirá. Porque o corpo retrata uma alma salva ou não salva. O corpo reluz para o mundo exterior. Uma alma liberta ou uma alma presa às coisas mundanas? O corpo é o espelho da alma. O corpo é o refletor da alma. Assim como o refletor reflete a luz, assim o corpo reflete a alma. Se ela está liberta ou não. Se ela está livre do mundo ou está presa ao mundo. E lamentavelmente, irmão, sem sombra de dúvida, os crentes estão entregues ao mundanismo. A sua alma estão presa no mundanismo, estão dentro da igreja, servindo a Deus, mas estão entregues ao mundanismo. A alma não está liberta. Estão sendo enganados, estão se enganando por não querer aceitar que a vontade do corpo é a da alma, que o corpo não tem vontade própria. Viu? Mas ele externa a vontade da alma, através daquilo que está nele, que nós fazemos por ele. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Oxalá essas mensagens fossem pregadas nas nossas igrejas como antes. Os crentes seriam crentes. E não essa mentira
que nós estamos vendo, estamos vivendo hoje no meio cristão. Pessoas louvando a Deus, chorando, pessoas falando em língua, mas cujas almas estão entregues ao mundanismo, à vaidade, não foram libertos, porque o corpo retrata tudo isso aí. Por aquilo que apresentam no corpo, as coisas mundanas, que a Bíblia condena. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça para termos dó da nossa alma, do nosso corpo, em nome de Jesus. Assim eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.